Vamos, minha galera, a entrevista coletiva do nosso treinador Itamar Schulli após CSA 0, Asa 0. Vamos nessa. Resultado satisfatório, principalmente se tratando de um clássico, um empate como o de hoje. Boa noite. É um clássico muito bem disputado, né? Como é um clássico, a equipe consegue manter um nível de intensidade alta, mas se não for dessa forma não consegue levar pontos daqui, né? Tem que manter isso, é o que a equipe mostrou, demonstrou. Um jogo de poucas oportunidades para ambos os lados, de muita disputa no setor de meio campo, né? De muita entrega dos dois lados. Muita disputa não, foi de tão pouca disputa que ninguém conseguiu criar porra nenhuma, né? Mais importante para nós que nós somamos um ponto, conseguimos dar mais um ponto na caminhada e para a terceira rodada sem tomar nenhum gol, que também é importante. Então, como eu sempre falo, ajuste sempre temos que fazer, mas hoje a gente soube jogar o jogo, ter personalidade e se doar ao máximo, né, para que a gente conseguisse sair daqui com uma vitória. Ela não veio, mas conseguimos somar um ponto que também sempre é importante na competição. Bom, eu gostei do discurso dele, gostei do que ele falou. É importante conquistar um ponto fora de casa. Ele também não vai chegar e vai dizer, meu time foi uma merda porque não ganhou. Claro que ele não vai falar isso. Quem tem que falar isso é o torcedor, né? Quem tem que cobrar excessivamente é o torcedor, sou eu, né? Que tô aqui igual um maluco, mas ele que tá trabalhando lá, pô. Então, assim, ele não vai chegar e cobrar os caras depois de ter empatado fora de casa com o Asa, né? Depois de um jogo como esse. Ele vai dizer que o time conseguiu um ponto importante, né? Uma disputa de pontos corridos, então conquistar um ponto fora de casa é importante, pô. Tá ligado? E aí, tipo, ele falou até também que ajustes sempre são necessários. Então, o que ele falou aí nesse começo significa que ele sabe que o time não é perfeito, que o time precisa de correções, o time precisa melhorar, mas ele tirou um pouco do peso disso aí, né? Ele conseguiu, acho que, elogiar o time ainda dizendo que sabe que precisa melhorar. Tamar, é sempre um jogo muito difícil, né? Um clássico, principalmente jogando fora de casa. A primeira partida desse campeonato alagoano jogando fora de casa, um grande desafio, mas também serve como um grande teste para a sequência da temporada. De que forma você projeta o CSA para a sequência do alagoano? Sem dúvida, foi o primeiro jogo nosso fora, um clássico aqui, foi importantíssimo, né? Para colocar a nossa equipe frente a esse adversário que é o Asa, e a gente demonstrou, né, a condição que a equipe tem, a evolução que a gente pode ter ainda na competição e vir jogar aqui, como eu disse, não é fácil para nenhuma das equipes, né? Mas a gente teve situações muito boas no jogo, outras que precisam ser melhoradas, mas isso é com treinamento, orientando os atletas, conversando com eles. Mas o processo foi importante, como eu digo, é uma equipe nova, enfrentamos uma equipe já com uma espinha dorsal, já que tinha jogadores oriundos da última competição, jogadores aqui, alguns com 4 anos de casa, né? E a nossa equipe, a gente está agora, que está se conhecendo aí desde a estreia da competição e jogando. Então é importante, os atletas estão de parabéns pela consciência que tiveram no jogo, a dedicação que tiveram, a aplicação. E pelo ponto somado aqui, o nosso objetivo era a vitória, mas somamos um ponto, não perdemos e não tomamos o gol, isso também para nós é importante também. Assim, velho, uma das coisas que eu vou bater em cima e eu vou ser bem cri-cri, tá ligado com isso? É que eu tô achando que a, a torcida do CSA tá aceitando o fato de que o Asa virou um rival pau a pau, tá ligado? Isso daí eu não vou aceitar nunca, certo? O Asa não é um rival pau a pau. O Asa é um time que agora
está no mesmo patamar de disputa que o CSA, financeiro. E nem financeiro, eu diria, porque o CSA é um time que movimenta muito mais dinheiro do que o Asa. Esteja na mesma divisão, esteja até numa divisão inferior. O CSA é um time que movimenta muito mais dinheiro do que o Asa, e todo mundo sabe do que eu tô falando. O CSA é um time que movimenta muito mais dinheiro, é um time que movimenta muito mais visibilidade, é um time que pode montar sempre elencos mais vistosos, elencos mais qualificados, mesmo estando até em divisões inferiores do que o próprio Asa. E aí, a imprensa, claro que vai querer romantizar esse duelo CSA e Asa, né? A galinhada também vai querer ficar falando que o rival agora do CSA é o Asa, porque o CRB tá em outro patamar. Vai tomar no cu também a galinhada. Vai apostar o cu, que é o que vocês fazem de melhor. Mas, enfim, a torcida do CSA aceitar essa rivalidade contra o Asa. Não, pô, é um clássico aqui em Arapiraca. Vai tomar no cu esse clássico, porra. O clássico é final de semana que vem. Clássico é CSA e CRB. Porra de CSA e Asa. CSA e Asa, tudo bem que é um jogo difícil, que é um jogo complicado, que é um jogo que a gente vai enfrentar um adversário que é um dos um dos postulantes ali ao título, né? Mas clássico, querer falar, encher a boca pra dizer que é um clássico, porra nenhuma, meu irmão. CSA e Asa é um jogo importante de Alagoas, mas clássico? Asa e CSE é um clássico maior do que CSA e Asa, pô. Tá ligado? Não é, velho. Não é clássico. Não é clássico. É um grande jogo. É um jogo importante. Mas clássico, pra o cara encher a boca e dizer, pô, esse é um clássico. Não é. Não é. E a torcida do CSA se apequena ao querer comparar o nível de CSA e Asa pra dizer que é um clássico. Não é. Não é. Entendam isso. Não é. Professor Itamar, no início do jogo a gente viu um Asa muito pressionando a equipe do CSA. Quais foram as ordens para o senhor passou a sua equipe dentro de campo para que eles pudessem segurar e fazer o jogo se tornar favorável ao CSA? Algum ajuste defensivo? A pressão era natural, né, que o Asa ia exercer, tentando as bolas cruzadas. É verdade, no começo do jogo o Asa deu uma pressão da peste. Tô colocando o carregador aqui pra botar o celular pra carregar, gente, rapidinho. Mas enfim, o Asa meteu uma pressão boa no começo do jogo, né? A gente teve um aperreiozinho grande lá. O CSA deu umas entregadas ali, quase que se complica. As bolas nas costas, tentando fazer as bolas nas costas dos laterais nossos, mas nós conseguimos no próprio jogo já corrigir essas situações. Depois eles tentaram fazer a bola no meio dos zagueiros, bola para atacar o espaço, mas também nós conseguimos conversar isso ainda no primeiro tempo e depois corrigir no intervalo também. E claro que eles têm alas, né, bem ofensivos, mas nós conseguimos neutralizar isso e procurar também, da mesma forma, nós jogarmos, né? Então faltou talvez, a gente teve a tranquilidade de sair dessa pressão, de se organizar e de ter a posse de bola. E que faltou um pouquinho mais nosso hoje foi a virada de jogo de um lado para o outro, mas são situações que a gente conversa internamente, mas parabenizar mais uma vez aí ao grupo pelo entendimento que tiveram nessa hora de pressão, de sair dessa pressão e de manter a postura e manter a inteligência do que estava acontecendo dentro do campo. Ele entendeu bem, mais ou menos como eu entendi também, né? O estilo do jogo do CSA, depois de um certo tempo, o time do CSA conseguiu controlar um pouco melhor a posse de bola. No primeiro tempo ali, o Asa deu uma pressão, depois o CSA conseguiu trabalhar bem e diminuiu essa pressão aí da equipe do Asa. Mas algo que ele falou aí agora é que faltou as inversões de jogo, as viradas de jogo. E eu não vejo isso como algo que é necessário para você conseguir dominar um jogo. Tá ligado? Você não precisa fazer inversão de jogo. Tabelas, toques curtos, uma jogada de infiltração, né? Então, assim,
Acho que ele vê muito isso como a jogada essencial de criação de jogadas. Então talvez isso seja um dos pontos aí pra gente ficar pensando naquela falta de repertório que eu falei, né? Ah, o time não conseguiu virar o jogo bem. Mas não precisa só virar o jogo. Um passe curto, um passe vertical, né? Uma tabela, pode ser também algumas oportunidades. Então talvez isso seja já também um ponto de, entre aspas, alerta aí para o treinador, né? Que ele tá querendo ser um treinador de um estilo de jogo só, não sei. Mas enfim, não sei se ele falou errado também, se ele não quis dizer isso, né? Mas, minha opinião. O senhor não teve hoje o Ronaldo, tem pressão até pela carga dele de jogos, o CK deve ter indicado alguma coisa. O CSA também perdeu durante o jogo de hoje o zagueiro Marlon, né, que teve aquela lesão. Quer dizer, a semana que vamos ter 2 jogos importantes, todos são importantes, claro, mas o Muricy, principalmente o clássico. Como é que o senhor observa esse tipo de situação? São riscos que se correm, principalmente numa reta final como essa que o CSA está vivendo nessa primeira fase. Uma reta inicial e uma reta final, né, bicho? Porque é foda, né? É um campeonato de 7 jogos que dura um mês, pô. Então, a reta final é a mesma da reta inicial. E o CSA aí com 7 pontos nos 3 primeiros jogos já dá uma boa arrancada. Mas, enfim, o que eu queria falar também, principalmente sobre nessa fala aí, é o Varner Oliveira, né? Sobre o zagueiro. A gente perdeu o Marlon e tinha o Matheus Mega no banco de reservas, não era? O Matheus Mega não foi para jogo. Deixa eu só confirmar aqui, né? O Matheus Mega tava lá, camisa 14. E aí, na hora de substituir um zagueiro, ao invés de colocar o Matheus Mega, coloca o Ramon. Ramon, que ele veio para o CSA como volante. No ano passado jogou como zagueiro. E nesse ano... Não, jogou como lateral direito no ano passado, perdão. Vários jogos, inclusive. E nesse ano agora, a estreia dele é como zagueiro. E tem 2 zagueiros no elenco aí, né? O Matheus Mega, que estava no banco e foi preterido pelo Ramon. E o Lucão, que nem no banco tava. E aí, quando a gente precisa substituir o zagueiro, quem entra? O volante barra lateral barra zagueiro. Olha o nível do nosso elenco. Puta que pariu, viu, gente? Ah, não, esse calendário nosso, né? Calendário que está aí até pela Copa do Mundo, são coisas que não tem como nós fugirmos, né? Então, essas situações de uma lesão, de ter que poupar atletas pelo CK. Olha, e o calendário ruim acontece em todos os anos, tá? Antigamente, um campeonato estadual, ele tinha 50 datas. O campeonato alagoano, não sei se vocês lembram, tinha antigamente o campeonato alagoano que ele tinha primeiro e segundo turno. Era um primeiro turno com 10 times, eram 10 times e o segundo turno com 6 times. Tá ligado? Aí... isso em 2016. E antigamente, era um campeonato com 10 times, que eram 2 grupos de 5. Aí tinha o primeiro turno, que você jogava entre o seu grupo, ida e volta, ou seja, 10 jogos. Aí depois tinha semifinal e final. Aí no segundo turno você tinha jogava contra os times do outro grupo. Aí eram mais 8 jogos. Aí depois tinha semifinal e final de novo. E depois tinha final geral. Antigamente era assim. E sempre o povo reclamava aí do calendário e tal, e hoje estão reclamando do calendário de novo, mesmo o campeonato alagoano diminuindo de, vamos lá, 10, 12, 14, mais 8, 20, 22, 24, 26, 28. Mesmo o campeonato estadual diminuindo de 28 datas para 7, 9, 11.
mesmo o campeonato estadual diminuindo de 28 para 11 datas, os caras continuam reclamando de calendário, que é ruim. Ah, não, porque a Copa do Mundo tá aí diminui o calendário. Meu irmão, todo ano tem alguma merda pra encurtar o calendário. Todo ano. Toda vez é a mesma merda. Toda vez é a mesma merda. Então, deixa. Véi, vai ter um calendário ruim. Todo ano o calendário vai ser ruim, tá? Já foi muito pior. Mas agora, continuam reclamando, né? Deixa disso. É horrível também. Elevado é natural e a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, não adianta nós termos todas as condições, os números, né? E aí colocar o atleta, expor o atleta e ter lesões. Então nós seguramos o Ronaldo por isso. Vamos ver como é que o Marlon vai reagir até amanhã, né? Para ver se ele vai tá melhor, talvez seja só mais o cansaço. E outros atletas também. Então nós temos uma sequência agora de 2 jogos que nós vamos ter que ter cuidado, vamos ter que mexer na equipe para rodar um pouco, né? Botar outros atletas descansados, porque nós não podemos dar essa continuidade ao mesmo grupo, correndo o risco de perder jogadores para a sequência da competição. Então, junto com a comissão técnica, junto com os exames que são feitos nos atletas, nós vamos tomar as decisões e projetar a equipe para o próximo jogo agora na quarta-feira. 3 jogos, né? O time não tomou gols até agora, mas tem que ter atenção, né? Ó, voltando aí, né, um pouco o que ele falou sobre a questão de lesões, né? Eu falei um pouco diferente, mas em relação ao Ronaldo Mendes. O Ronaldo Mendes é um cara que ele, no ano passado, teve um histórico de lesão muito pesado, gente. Foi muito pesado em relação à carreira dele, né? Então, nesse ano agora, já era a expectativa de que ele ia sofrer um pouco com essas lesões, tá? Mas agora ele tá voltando ali aos poucos. E na verdade isso também é um problema, né? Porque eu acho que ele não deve ser um jogador barato, tá? Não deve ser um jogador barato. Ele não aguenta o jogo inteiro e não aguenta 3 jogos em sequência. Então, pra mim, isso daí também já é um sinal de alerta para o Ronaldo Mendes. Tá ligado? Sofreu uma certa pressão no final ali do Asa, né? Quase que finaliza o time alvinegro, né? A gente tem que ter atenção o tempo todo, né? Do início do jogo ao final do jogo. Essa atenção é sempre manter a concentração dentro do jogo, né? Para aquilo que está acontecendo. Então, a gente passa por um adversário jogando fora de casa e isso para nós sempre serve de alerta, de estímulo também, né? Porque como vocês falaram agora há pouco, era o primeiro jogo fora de casa, era um clássico onde o CSA não vinha nos últimos anos tendo o retrospecto favorável, então nós conseguimos vir aqui e fazer um jogo de igualdade, de brigar por esse resultado da vitória e de somarmos um ponto e nos mantermos na frente na competição. É isso, né? Bom, então acho que o nosso treinador, ele teve uma impressão positiva do time aí nesse primeiro clássico, como eles falam, né? Que eu não considero clássico. É um jogo importante, é um jogo grande, mas não é clássico, tá? Mas enfim, velho, gostei de uma maneira geral ali da entrevista do Itamar Schürrle, mas principalmente também achei que foi bem genérica. Foi bem... não foi metódica, tá ligado? Ele citou alguns pontos ali do time, mas eu achei que ele muito mais quis proteger o elenco e enaltecer os jogadores e tal, o que faz com que ele esteja mais certo do que
eu estaria se eu tivesse na entrevista. Se, tipo, o que eu falei do time, se eu tivesse falado em entrevista coletiva, eu estaria errado, porque eu estaria falando mal do time. O treinador, ele foi lá, falou bem do time, elogiou, mas disse que sabe que tem pontos a melhorar. Tá ligado? Ele não expôs ninguém, ele não falou mal de ninguém, então, pô, foi perfeito, foi perfeito. Foi uma crítica boa, foi uma boa crítica, mas que ele também enalteceu o time, enalteceu o que o time fez até agora, e eu gostei da entrevista dele.